Olá, eu sou a Letícia Nobre e hoje eu vou te ensinar a fazer esses deliciosos biscoitos amanteigados. Essa massa é muito simples. Basta colocar a manteiga ou a margarina em temperatura ambiente na batedeira e o açúcar refinado. Colocar para bater bastante, para agregar bem o açúcar com a manteiga. Bate bem até se tornar um creme, fica bem cremosinho mesmo, pode deixar bater bastante. Pode usar batedeira planetária ou uma batedeira como essa. Quando chegar nesse ponto, você acrescenta essência de sua preferência. Pode usar também especiarias como canela, gengibre ralado, fica por sua escolha. Eu usei essência de leite. Deixe bater bastante para misturar bem. Acrescente o ovo aos pouquinhos e vai batendo. Deixe misturar bastante ao cremezinho de açúcar com manteiga. Após perceber que está bem misturado, você pega a metade da farinha que você vai usar e acrescenta. No caso, foram uma quantidade de 300 gramas de farinha, então eu coloquei a metade, toda a metade, e bati. Percebam que eu coloquei a batedeira na velocidade mínima, porque é só para misturar. E com a ajuda do pão duro, eu vou agregando ali a farinha também ao creme. Não precisa bater muito não, é só mesmo para misturar, para não fazer todo o processo à mão. Algumas pessoas fazem à mão, mas não dá o mesmo efeito, então eu gosto de fazer assim. Agora eu adiciono a outra metade da farinha, dou uma misturadinha com o pão duro, depois eu vou solvar com as mãos. Não precisa solvar muito não, é só para misturar bem a farinha e você vê que ficou bem macia, com a massa bem macia, ela fica uma massa boa de trabalhar. Nesse momento, quando ela chega nesse ponto que eu solvei ela bastante, eu levo ela à geladeira desta forma, para ela dar uma curtida. Eu levo por uns 30 minutos, deixo ela lá. Enquanto isso, vamos preparar a goiabada cascão para fazer o recheio. Eu compro a goiabada cascão, aquela simples mesmo, baratinha, que tem no supermercado, uma quadradinha, na verdade ela é retangular. Então, de ladinho, corta as tirinhas dela de uma espessura assim, da espessura que você vai deixar o seu biscoito. Então você corta, eu usei um cortador de coração aí, mas você pode usar um redondo, quadrado. A dica que eu dou é, use um cortador que ele vai combinar o maior com o menor. Já vocês vão entender. O que acontece? Eu escolhi uma flor maior, o meu cortador do biscoito, e então eu escolhi o miolo dele, um coração. Então eu cortei, fui cortando, não é difícil, o meu doce ficou dentro da geladeira. Eu comprei e deixei na geladeira alguns dias, então quando eu cortei, ele não estava duro para cortar, mas estava firme o suficiente para facilitar o corte. Eu não precisei untar o cortador de alumínio nem nada, só fui fazendo os cortes e separando os coraçõezinhos. Você vai cortar esses corações, ou círculos, ou cortador que você tiver em casa e vai reservar. Deixa eles assim já cortadinhos, bem bonitinhos, que a gente vai usar eles nos biscoitinhos e fica uma delícia. Para adiantar, eu já abri a minha massa já geladinha. E aí, eu tenho aqui um rolo com esses dois negocinhos, círculozinhos verdes. Eles são do Medida Certa, da marca Mago, que eu comprei. Ele deixa o meu biscoito do tamanho exato que eu preciso. Depois vocês pesquisam na internet. Eu encaixo ele nesses canos, ele já tem o tamanho certo para encaixar. E aí eu abro minha massa dessa forma, ela vai ficar da mesma altura. E é a altura que eu medi basicamente dos corações que eu cortei. Esse plástico aqui em cima que eu coloquei foi um plástico para na hora de abrir, não grudar no rolo, fica mais fácil de abrir. Então você pega, vem com o cortador e vai cortando o formato do biscoito maior. Então vem, aproveita bastante, corta próximo para aproveitar bastante a massa e não tem segredo. Como ela tá gelada, só basta afundar o cortador, ele já corta certinho. Esse fundo vermelho é um tapete de silicone, mas você não precisa usar, basta uma bancada, uma mesa limpa, você pode cortar. Eu cortei os maiores e venho com cortadores pequenos
e corto em volta. Inclusive, você não pode esquecer de usar o mesmo cortador dos doces para cortar o miolo do seu biscoito, onde você vai encaixar depois a goiabada. Então, eu cortei os coraçõezinhos do miolo, como se fosse um quebra-cabeça, depois nós vamos montar um no outro. E venho também cortando as sobras da massa, porque aí eu faço vários biscoitos pequenininhos. Você pode aproveitar, usar criatividade, pode usar cortadores pequenos, pode usar cortadores, cortar com a boca de um copo, pode cortar quadradinho com uma faca. Não é por falta de cortadores que você não vai fazer, use a criatividade. Então eu marco todas as bases e eu gosto de levar novamente à geladeira, porque na hora de montar o risco de desmanchar é bem menor, por conta da margarina. Se o local onde você mora for quente, ela vai começar a desmanchar a massa. Então leve à geladeira. Nesse processo, agora gelado já, eu também já adiantei alguns. Como tá firme a massa, eu só tiro o miolo do coração, venho e encaixo o miolo de goiabada. Olha como fica, todos encaixadinhos. Você vai levar para assar dessa forma e não se preocupa que dá super certo. Então os pequenos que eu cortei eu vou colocando aqui. Todos eles serão assados e ficam deliciosos, bem sequinhos. Então você vai separar todos eles aqui e vai colocar numa assadeira. Eu uso essa espátula porque facilita, né? Minha mão é quente, então pode derreter a massa. Eu coloco aqui. Nesse processo, algumas pessoas colocam na geladeira novamente antes de assar. Mas no meu caso aqui eu não precisei porque ela ainda estava firme. Então eu só peguei os biscoitinhos aqui e fui colocando no tabuleiro para assar. Fui ajeitando eles, colocando. Não coloca muito perto não, porque eles dão uma leve crescida quando assam, então eles podem grudar um no outro. Então o melhor é não deixar eles muito próximos, dê uma distânciazinha deles. Essa massa rende bastante, eu não sei dizer quanto, porque eu fiz biscoitos de vários tamanhos, eu não pesei depois, mas dá para fazer muitos biscoitos. Aqui já estão os biscoitos prontos, olha como fica, que gracinha, fica brilhante, agrega bem ao biscoito, dá uma aparência linda, dá pra você colocar em pacotinhos e vender, ficam sequinhos, deliciosos, uma delícia pra comer com café, com chá. Vale a pena fazer esses biscoitinhos e fazer de vários sabores, faz maior sucesso aqui em casa. Olha os formatos que eu fiz quadrado, olha como ele tem que ficar. Eu gosto dele um pouco mais dourado, mas você pode deixar dourar menos. Fiz de flor. Fiz os corações do miolo, eu assei também. Fiz vários formatos, porque eu tenho alguns cortadores. Então, use a criatividade, corte, assim você bota no saquinho, amarra ou bota num pote com tampa, para ele não perder a crocância. Fica bem crocante. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e conhecer as nossas redes sociais. Temos muitas dicas e receitas. Até a próxima!